Mais uma vez, bem-vindos à Quarentena da Bola, a todos que nos seguem. Muito obrigado por estarem desse lado. Vamos para o nosso segundo momento de direto do dia. Temos mantido esta cadência de forma também a contribuirmos nós para que fiquem em casa, para que seja mais agradável passar o tempo em casa para quem gosta de futebol, para quem tem esta paixão que nos une, no fundo, a todos que estamos aqui na Quarentena da Bola. Também temos tentado abranger outros esportes, outras modalidades, outras figuras da elite que nos ajudam também a perceber um bocadinho o quanto o foco deles é essencial para chegar a certos patamares e se calhar até para viver este momento difícil que vivemos todos. Já sabem, para nos acompanhar, façam like na página Quarentena da Bola, subscrevam os vídeos na página do YouTube. Como sempre digo, mal termina aqui esta conversa, este vídeo também vai para lá, partilhem experiências, que é isso, acima de tudo, que me move neste pequeno projeto caseiro e pessoal, e por isso, por ser um projeto pessoal, é um prazer, acima de tudo, receber os amigos, como é o caso do Mr. Ricardo Show. Obrigado, Mister, por estar connosco e interromper aqui também um bocadinho a sua quarentena na Eslováquia. Obrigado eu pelo convite e também dar os parabéns pelo excelente programa que estás a desenvolver, porque é algo inédito, também é algo inédito aquilo que estamos a passar neste momento, é verdade, mas é um espaço onde podemos também ouvir experiências, aprender sempre com essas experiências que diferentes pessoas vão tendo ao longo desta quarentena obrigatória que todos nós temos que passar. É verdade, Mister. Eu próprio tenho aprendido imenso, temos ouvido aqui coisas fabulosas por causa de precisamente estarmos de uma forma descontraída. Aliás, antes de entrarmos aqui em direto, eu já aprendi algo, mas vamos falar disso aí mais à frente, porque estou dado muito curioso. Vamos começar por focar algo também. Eu hoje estive a ler bastante sobre o panorama da Eslováquia, precisamente para preparar esta nossa conversa. E está aqui um caso de estudo pelo lado positivo. A Eslováquia tomou atitudes muito rápidas e muito assertivas, e é um país que é um exemplo na forma como, digamos, lutou contra esta questão da epidemia do coronavírus. Penso eu que sem mortos nesta altura, não há mortos, não é? Ou pelo menos na última vez que eu li não havia, e muito pouco infectados, se olharmos para aquilo que é a generalidade dos países europeus. Sim, é verdade. Em termos de, se formos a ver aquilo que é o panorama mundial, a Eslováquia é claramente um exemplo. Neste momento, eu até posso mesmo, vi ontem um estudo que diz que a Eslováquia é o terceiro país mais seguro do mundo neste momento, em termos daquilo que é a pandemia que vivemos. Muito se deve àquilo que foram as medidas tomadas muito cedo pela parte do governo, que rapidamente fechou fronteiras, o aeroporto, fez uma série de medidas, ao qual também se deve esta população que é exemplar quando diz respeito a este tipo de medidas. Não fogem àquilo que é as ordens superiores e têm seguido isso de uma forma exemplar. Desde aqui é obrigatório o uso constante de máscaras na rua, ninguém pode sair à rua sem uma máscara, ninguém pode sair sem luvas. Eu posso até contar rapidamente que entrei num supermercado e meteram-me fora de um supermercado porque eu não levava luvas e disseram-me mesmo, não entra se não tiver luvas. Claro que tive que respeitar as medidas de segurança, tal e qual como os outros, mas porque também a língua é extremamente difícil e são às vezes regras que nós não sabemos que elas existem. Tentamos manter-nos informados, mas é uma língua completamente diferente. A verdade é que neste momento o país tem sempre uma média de entre 10 a 20 casos por dia, em função daquilo que é mundialmente visto, é um valor bastante baixo. O país tem à volta de 400 casos neste momento. Teve, infelizmente, ontem a primeira morte no final do dia. Sim, uma pessoa também de bastante idade, com já problemas anteriores. Infelizmente, esta pandemia vem agravar um bocadinho essas pessoas que têm esse problema e vêm não só aqui, como em todo lado, tem havido bastante mortes com este tipo de situações. Mas deve-se muito àquilo que é a disciplina, o rigor que as pessoas aqui têm na Eslováquia, porque primam mesmo por isso, por serem exemplares nesse tipo de medidas. E são 5 milhões de habitantes, mais coisa menos coisa, 5 milhões e 200 mil, o que seja, é metade da população portuguesa, mas uma taxa muito, muito inferior, e está aí a razão do sucesso, na forma como as medidas foram aplicadas e respeitadas também, que é fundamental. No que diz respeito ao futebol, o Mr. Ricardo Schell acabou por ficar na Eslováquia porque numa primeira fase, primeiro isso aconteceu tudo muito rápido, mas porque numa primeira fase se pensava que os jogos se iriam realizar na mesma à porta fechada. Sim, aqui o molde do campeonato é diferente do molde português.
Nós aqui jogamos todos contra todos na mesma em 2 voltas, mas ao final das 2 voltas são apurados os 6 primeiros para a disputa de campeão, onde estamos inseridos, e os últimos 6 lutam para não descer de divisão. A verdade é que nós, quando acabamos o campeonato, o último jogo, curiosamente, foi um duelo português, em que jogamos contra o Donais Castreda, a equipa que é orientada pelo Helder, e no final do jogo ficamos em 4º lugar, juntamente com outra equipa. Sabíamos que iríamos jogar contra o Zilina, e sabíamos que iria ser um jogo à porta fechada, porque já estava pré-definido anteriormente, porque começaram a aparecer os primeiros casos, e ficou definido que seria a última jornada à porta aberta. Como tal, fomos continuando a nossa preparação e na segunda-feira somos informados de que os jogos foram cancelados, mas que iria haver decisões. Por decisão do clube, o clube quis manter os jogadores aqui, porque estaria à espera, até porque a Federação foi um pouco célere naquilo que é as medidas tomadas também, seguiu as medidas tomadas pelo Governo e quis também passar rapidamente desta situação e dizer que os jogos seriam à porta fechada. A verdade é que isto foi se alastrando, foi continuando, nós começamos com o processo de treino individual e o clube quis manter os seus ativos, digamos assim, quer treinadores, quer jogadores, por perto, por um controlo e avaliação constante, e por ordens do nosso clube tivemos que nos manter aqui. Somos das poucas equipas, nós e o Slovan Bratislava, somos das poucas equipas que mantiveram os seus atletas e treinadores aqui. Temos que respeitar, somos profissionais, se bem que a nossa prioridade é claramente a nossa proteção da nossa família. Neste momento o corpo está aqui, mas a cabeça está aí em função daquilo que é as nossas famílias, aquilo que nós queremos e que é aquilo que é a nossa prioridade, que é sempre a proteção da nossa família. Temos que seguir em frente, temos que esperar que tudo corra bem pelo nosso país também e esperemos que também tudo corra bem connosco. Ou seja, e já vamos às perguntas aqui, há várias, já o David Floriano Barbosa, o Marco Caldeira, fazem aqui já algumas perguntas ao Mister, já lá vou, mas para percebermos, há uma ordem direta do clube que diz que têm que ficar, aos profissionais, não aos atletas, aos treinadores, ao staff técnico, e assim sendo, como é que tem sido adaptar-se a esta situação, como é que tem sido o seu contacto com os seus jogadores, o que é que têm tentado fazer para mitigar uma situação verdadeiramente excepcional e que acredito, não é, que nos vai preparar a todos, principalmente os treinadores, melhor para o futuro, para lidar com situações de exceção. Esperemos que nunca nenhuma como esta, mas situações de exceção. Exatamente. É difícil, porque nós somos homens de campo, somos homens de pôr em prática a nossa experiência. Neste momento, simplesmente aquilo que podemos fazer é o controlo e avaliação do treino, é tudo feito através das novas tecnologias, quer através desta, por exemplo, que estamos a utilizar agora, em que conseguimos por vezes manter o contacto com os jogadores com diferentes tipos de trabalhos que vamos potenciando e tentamos minimizar as perdas físicas para quando regressarmos à competição, uma vez que o aspecto tático será sempre neste momento subjugado e temos que tentar manter os índices físicos a um nível que achamos será o mínimo para quando voltarmos à competição, e tentar preparar ao máximo sempre esse tipo de trabalhos que vamos desenvolvendo individual com os jogadores, tentar potenciar esse tipo de trabalho, enviar via um grupo que é criado através do WhatsApp, em que vamos mandando diariamente aquilo que é o trabalho. Os jogadores no final têm que mandar todos os dados monitorizados que temos em função dos GPS, em função das novas aplicações que existem também no mercado e que vamos conseguindo receber todas as informações e sabendo se o jogador está a cumprir com aquilo que é o exigido pela equipa técnica. No geral, sente muita ansiedade, eu tenho repetido isto porque me parece que é um problema que tem que se lidar, muita ansiedade da parte dos jogadores, não só por estarem confinados, mas também se estarão em condições, quando regressa à competição, se vier a dar, se é que vamos ter competição. É muito complicado. Como eu disse anteriormente, o jogador também é como o treinador, gosta de expressar-se no campo, gosta de treinar, gosta do aspecto da competição. Hoje em dia vê-se privada de tudo. Estamos a falar também de um grupo que 50% ou 60% do grupo são estrangeiros, digamos que estão longe da família, estão praticamente sozinhos. Naturalmente que o convívio diário que eles têm
está subjugado a 4 paredes e a um telefone ou a um computador. É completamente diferente. Naturalmente que os jogadores estão ansiosos, perguntam regularmente: Mister, tem novidades sobre quando poderemos regressar? Existe alguma novidade? Naturalmente que isso mexe sempre connosco. Eu, enquanto treinador, também sinto essa necessidade de voltar ao ativo rapidamente, porque ser treinador não é só estar aqui a preparar treinos, é pô-los em prática. E neste momento essa ansiedade naturalmente que se nota, dia após dia, os dias parece que são maiores, demora mais tempo a passar o dia, porque sentimos falta daquilo que nos realiza profissionalmente. Ainda por cima temos essa atenuante de não ter as nossas famílias e o tempo é extremamente difícil de passar. Temos que ser fortes, temos que ser resilientes. Pedimos muitas vezes isso aos jogadores durante os períodos menos bons na competição, e agora temos que ser mesmo. Agora temos que perceber que temos que ser mesmo resilientes a todo este processo que estamos a passar, e tornarmos cada vez mais fortes na adversidade. Isto é um momento que ninguém estava à espera, é um momento que nos faz pensar que não somos nada, que estamos claramente de passagem e que às vezes não damos valor a simples coisas que antes tínhamos, que era a liberdade, que nos podia fazer tudo, nos podíamos expressar, podíamos dar um abraço, poderíamos expressar-nos de diferentes formas, e hoje em dia estamos aqui presos como um pássaro dentro de uma gaiola que não sabe voar. E neste momento é aquilo que nós estamos, é dentro de uma gaiola, queremos ir para fora voar e parece que o tempo demora a passar, e quando voltarmos lá fora parece que o simples olhar da pessoa mata ou que nos passa um vírus. Infelizmente estamos neste processo. Eu acredito que rapidamente, ou dentro de 2 meses, poderemos voltar àquilo que é o nosso dia-a-dia normal. Ora bem, na altura em que estamos a falar, já se sabe, a Bélgica decidiu terminar o campeonato, não o anulou, terminou, e as classificações ficam exatamente como estão. Aqui em Portugal ainda há dúvidas, sendo que parece claro que a Liga vai fazer o possível para que terminem as competições. Tem custado muito a muita gente ouvir isso, porque está muita gente a morrer, nomeadamente em Itália e Espanha. Parece muito difícil que se volte a jogar futebol na situação em que os países mergulharam, mas, por exemplo, a Eslováquia, tendo em conta os poucos casos, o controle que tem da situação, eu também li que estão a começar a abrir gradualmente algumas lojas e algumas coisas, e que também se fala que o futebol pode voltar, lá está, à porta fechada, tendo em conta o controle que o país tem e do facto de alguns jogadores, treinadores, terem ficado e cumprido a quarentena, não é? Portanto, qual é a informação que lhe tem chegado neste sentido? Sim, eu primeiro de tudo, eu acredito que cada país vive uma realidade diferente. A Bélgica também está num processo bastante difícil. Tal como a Itália, a Espanha, Portugal estão em processos completamente diferentes, mas críticos. O nosso caso, naturalmente que estamos perante uma pandemia que rapidamente tudo muda de um dia para o outro, mas neste momento, em função daquilo que são os dados, em função daquilo que é o cuidado geral e a população em si, nós estamos num processo de controlo, entre aspas, da situação. Existem várias propostas em cima da mesa. Aqui também se fala, por exemplo, fazer os jogos à porta fechada, assim como também se fala até da possibilidade de optarem, como a Inglaterra, já ouvi falar, de colocarem as equipas técnicas e os jogadores num hotel, em estágios fechados, a treinar e a jogarem em campos neutros, ou até no próprio estádio, mas sem espectadores. Neste momento estamos um pouco à espera dessas decisões. Para já, a última informação que nos tem chegado é que o campeonato poderá recomeçar no final de maio, início de junho, mas sempre será possivelmente à porta fechada, e tudo indica que querem mesmo avançar e terminar o campeonato. Até porque existem muitas decisões por tomar, desde as equipas que vão às competições europeias, a própria conquista da taça, e eu sei perfeitamente que muita gente diz que o futebol está para segundo plano, é verdade, mas também temos que perceber que muitas pessoas vivem do futebol. E, portanto, existem aqui muitos interesses, infelizmente, os interesses televisivos e os interesses publicitários, e que nesta forma, muitas das vezes, é verdade que o contacto no futebol é inevitável, mas existem muitos interesses, e é verdade que a vida tem que estar acima de tudo, mas também acho que temos que analisar caso a caso. A Eslováquia será um caso diferente de Portugal, assim como Portugal será um caso diferente de Itália. Nada será 100% de agrado de toda a gente,
Uns vão sempre dizer que será uma banalidade estarmos a fazer uma coisa destas, outros certamente querem estar em casa ocupados a ver um jogo de futebol, a emoção do jogo, portanto nunca conseguiremos agradar a todos. Por isso é uma decisão que tem que ser tomada sempre de país para país. Aqui a realidade é um pouco esta, esperemos, em função daquilo que vem vindo a ser os últimos dados, que possamos vir rapidamente a jogar. Muito bem, Mister. Vamos avançar, sair da conversa do bicho, como nós já lhe chamamos, que afetou a humanidade, mas que afetou de tal maneira também esta nossa paixão, o futebol e tudo que é a dinâmica de um clube, de uma organização, que tem que se falar obrigatoriamente. E vamos aqui para a primeira pergunta, ao David Floriano Barbosa, que também é treinador, um grande abraço para ele, que lhe pergunta qual é a principal diferença que consegue encontrar entre o futebol português e o futebol eslovaco. É uma boa pergunta. O futebol eslovaco está num processo de transformação, até porque este ano tem vindo bastantes treinadores também com outras experiências, de outra realidade. Por exemplo, aqui na Eslováquia temos 2 treinadores portugueses e, portanto, estamos a falar de que cada treinador, quando chega a um clube, traz a sua ideia, traz a sua visão, traz aquilo que é a sua experiência também. O futebol eslovaco é um futebol muito mais físico, muito mais agressivo do que o futebol português. O futebol português é um jogo tático, é um jogador mais técnico. Aqui é claramente um jogo que as equipas ainda teimam em jogar e adaptar-se muito ao adversário. Tem vindo a mudar. A minha equipa não joga dessa forma, é uma equipa que tentamos incutir os nossos princípios, os nossos comportamentos que queremos para a nossa equipa e, portanto, somos uma equipa diferente nesse sentido. Temos o caso de uma equipa como o Slovan que domina o futebol eslovaco nos últimos anos pela sua capacidade financeira, não tanto pela capacidade tática, porque não é uma equipa muito evoluída taticamente, mas é uma equipa que se vai valendo muito pelas suas individualidades. Tem uma capacidade financeira que as outras equipas não têm. O Donetsk é uma equipa em transformação, com a vinda do Elder. O Elder tem apenas 5 jogos na equipa. Era uma equipa muito talhada para olhar para o erro do adversário, uma equipa em transição. O Elder veio com uma perspectiva diferente, de um jogo de posse, de um jogo de controlo do jogo, um jogo mais português, se quisermos dizer assim. Na perspectiva de ser sempre superior. Mas as grandes diferenças passam muito por isso, pela capacidade tática do jogo. Eu acredito que nós, claramente, somos uma equipa diferente das outras. Também somos uma equipa com uma diferença de competições europeias, tal e qual conforme é o Slovan, e isso também faz com que nós tenhamos que ser, ou qualitativamente, se não termos os melhores jogadores, temos que os igualar em termos de comportamentos e temos que igualar as outras equipas em termos daquilo que são os comportamentos táticos. Portanto, estamos a falar de diferentes realidades porque eu acredito que este futebol está em transformação aqui na Eslováquia para melhor, na minha opinião, e eu noto muito essa diferença da época passada para este ano. É verdade que estou num nível diferente, uma equipa com outro tipo de capacidade. A equipa onde estou agora é uma equipa muito mais organizada, muito mais forte e, portanto, é uma equipa que tem outra capacidade que a equipa onde eu estava o ano passado não tinha. Mas noto uma diferença bastante grande em termos qualitativos do ano passado para este ano. Mister, um abraço também do nosso amigo Joaquim Jorge, de Passos Ferreira, que está a acompanhar e mandou-me aqui uma mensagem no WhatsApp para lhe mandar um abraço. Está aqui outro. Um grande abraço para o Joaquim Jorge também. E temos aqui mais uma pergunta bastante interessante do Tiago Quaresma, que faz parte do nosso painel de futebol de formação hoje à noite, precisamente, às 22 horas. Qual a realidade de futebol de formação da Eslováquia, daquilo que conseguiu perceber? Os clubes têm boas condições de trabalho nas camadas jovens? Existem equipas com grandes qualidades em termos de condições. Por exemplo, olhamos para uma equipa como o Zilina, que tem vindo a ser falada não pelos bons motivos nos últimos dias, mas estamos a falar de uma equipa que olha só para dentro naquilo que é o processo da equipa, num processo contínuo. Estamos a falar de uma equipa usilina, podem ir ver as diferentes bases de dados, que é uma equipa que utiliza 95% dos seus jogadores são da formação do clube.
tem claramente um processo que começa muito cedo nas suas camadas jovens, que tem muito boas condições de trabalho também e que tem esse tão falado modelo que é transversal a todas as equipas. Olha-se para uma equipa dos juvenis ou dos júniores, que aqui tem outras nomenclaturas, mas os processos estão lá todos na mesma equipa. Olhando para uma equipa de base ou para a equipa principal, seguem sempre essa filosofia. Portanto, estamos a falar de uma equipa que é extremamente vendedora, vive disso, vive da formação de jovens jogadores eslovacos para uma possível venda. E depois vemos outras equipas, como por exemplo o Slovan, que tem ao seu dispor, tem a maior cidade e que poderiam ter a maior opção de jogadores, mas que em termos de formação vão tendo alguns bons talentos também, mas poucos chegam à equipa principal. O Spartak Trnava é um clube que está neste momento em transformação, é um clube que está a começar a ter um projeto de formação, está a começar a olhar também um pouco mais para dentro. Com a minha chegada aqui, eu posso dizer-vos que foram projetados cerca de 7 jogadores das equipas da formação para a equipa principal. Um deles, por exemplo, posso falar no caso do Mesic, que era um jogador, um defesa central de 18 anos, que é júnior e que jogou constantemente na nossa equipa, na equipa principal, ainda júnior, e foi vendido agora em janeiro para o Nordsland. Estamos a falar de um encaixe financeiro muito importante para nós, de um júnior ainda. A minha vida para aqui também passa muito por isso, pela potenciação de jovens atletas, porque eu não olho muito ao bilhete de identidade, olho muito à competência e, portanto, não, para mim o jogador ter 18 anos ou ter 40 é igual, olho muito àquilo que é competência e não ao bilhete de identidade, e como tal estamos a desenvolver esse projeto e estamos a olhar muito mais para dentro, estamos a desenvolver isso. Mas somos um clube que tem boas condições de trabalho. Temos um estádio principal onde joga a seleção nacional fantástico. Temos claramente uma academia com 5, 6 campos relevados naturais, mais um sintético de última geração inaugurado há cerca de 5 meses atrás, uma vez que aqui também o inverno é bastante rigoroso e muitas das vezes temos que ter um relevado em muito boas condições. Estamos a falar de uma equipa que proporciona muito boas condições, mas se eu olhar, por exemplo, para o clube onde estive o ano passado, era um clube que tinha também as mesmas excelentes condições de trabalho, tinha um estádio adequado à realidade que existe na Eslováquia, um estádio pequeno, com cerca de 9, 10 mil pessoas, em termos comparativos, um estádio como o Gil Vicente, muito similar ao Gil Vicente, mas que tinha, por exemplo, na sua academia 3 campos relevados, tinha um sintético e tinha um campo coberto. Portanto, estamos a falar, os clubes olham muito para aquilo que é o processo de formação, se bem que, em termos de metodologia, penso que ainda poderiam dar um passo um pouco mais à frente para o desenvolvimento destes jovens, porque eles têm uma coisa muito importante. Eles querem muito. São jogadores que gostam muito de trabalhar, não viram a cara ao trabalho e, portanto, o essencial eles têm. Mister, viu certamente o João Monteiro, nosso amigo de Viseu, um grande academista, a mandar um grande abraço e a agradecer Exatamente. A marca que deixou no académico, um amigo em comum. Outro amigo em comum que mandou aqui para o WhatsApp, o Francisco Fabinha, do Tondela, também lhe manda um abraço e, portanto, estão entregues, para vocês verem que eu estou aqui atento a várias plataformas. É uma região que me marca muito. Onde deixou marca? Não escondo que sempre disse, e não tenho problemas nenhum, sou de muito perto da zona de Viseu, sou de Vila Nova de Foscoa, mas o Académico de Viseu foi uma equipa que me deu muito, foi uma equipa que me marcou. Passei 3 diferentes épocas lá de uma forma fantástica e é um clube que me marca e tenho esse desejo, posso partilhar aqui, que digo isso muitas das vezes, que tenho esse desejo. Muita gente, como treinador, pensa treinar os clubes grandes. Um dos meus desejos é treinar o Académico de Viseu na Primeira Liga. Muito sinceramente, é daqueles clubes que me marca. Desde que saí do Académico de Viseu, é o clube que mais sigo em Portugal e é um clube que me marcou pelas suas gentes, por ter sido a minha primeira experiência como treinador no profissional, como treinador principal, e é um clube que mexe comigo e é um clube que vai continuar a mexer, porque gosto muito do Académico de Viseu. Um abraço a todos os adeptos do Académico de Viseu, que realmente também é um clube com muita história no futebol português. O Jorge Teixeira também, nosso amigo, mandou um abraço para os dois, segue da nossa parte para ele também.
O David Nogueira pergunta-lhe, Mister, como é que é o adepto eslovaco? Como é que se vive o futebol aí, neste lado do termo da paixão dos adeptos? Bom, o clube onde estou comparo muito os adeptos aos adeptos do Vitória de Guimarães. São adeptos que se lhes perguntarem claramente, estamos a falar no Spartak Trnava, estamos a falar num clube grande na Eslováquia, juntamente com o Slovan, o Žilina, e mais recentemente, numa fase de ascensão, o Dunajska Streda, que neste momento é o clube com melhores condições na Eslováquia em termos de trabalho, mas estamos a falar de um clube extremamente grande. O nosso clube tem adeptos fantásticos, fanáticos. Nós somos o clube que mais gente mete nos estádios fora de casa. Eu costumo dizer sempre que nós jogamos em casa. Eu posso relembrar alguns jogos em que fomos jogar ao Slovan Bratislava. É verdade que é um derby, mas onde nós metemos sempre 5.000 pessoas a apoiar-nos. Estamos a falar de um clube que mete sempre mesmo muita gente. São adeptos fanáticos, são adeptos que seguem a equipa para todo lado. Nós fomos jogar à Liga Europa, fomos jogar à Bulgária, fomos jogar à Bósnia, e nós tínhamos adeptos da nossa cidade, do nosso clube, em grande número. Estamos a falar, a Bósnia, estamos a falar em cerca de 2 horas e meia de avião, numa distância bastante longa, e as pessoas foram de carro particular ver o jogo, e tínhamos cerca de 500 adeptos a ver o jogo lá, uma coisa fantástica para um clube da dimensão da Eslováquia. São adeptos que, acima de tudo, gostam de ver as suas equipas pela atitude, pela agressividade. Às vezes, nem tanto jogar bem. Gostam de ver que o jogador está comprometido com o clube. Isto é a definição máxima que eu posso dizer de um adepto da Eslováquia. Mister, mais uma pergunta do Paulo Lopes, um grande sportinguista. Um abraço para o Paulo. Pergunta-lhe se é verdade que chegou a ser convidado para o novo projeto do Sporting para a equipa B. Se é que pode dizer. Não. Como profissional estou sempre aberto a novos projetos e também não escondo o desejo de voltar a Portugal. Naturalmente, um clube grande como o Sporting, independentemente de ser a equipa A ou ser a equipa B, estamos a falar de um clube grande, naturalmente que me faria suscitar alguma curiosidade em pensar e ouvir as pessoas. Posso dizer garantidamente que falou-se há uns anos atrás, ainda a equipa estava na segunda liga, houve algum tipo de abordagem, mas nesta época não é verdade. Não é verdade. Muito bem, avançando. O Sporting não tem equipa B, mas para o futuro parece que vai ter novamente, sim. Eu já vou falar dessa questão do possível regresso a Portugal. Deixa-me só colocar aqui mais 2 questões, até porque falamos do Sporting. Duas questões que são a mesma, por pessoas diferentes. O Marco Caldeira, que acha que Sporar pode ser o futuro goleador, tal como foi Base Dost, e o Rui Nelson também lhe pergunta se podia falar um bocadinho do Sporar. Inicialmente ele causou alguma dúvida, mas tem que se dar aquele tempo de adaptação, não é? E o Mister avisou. O Sporar fez gols em todo lado onde esteve, não é? Incluindo, marcou ao Braga pelo Slovan e foi dos melhores jogadores. Já começou agora, aos poucos, realmente, na minha opinião, a mostrar um pouquinho daquilo que ele vale, mas agora a sua opinião, que o conhece melhor que nós todos. Sim, o Sporar, estamos a falar claramente de um jogador que marcou a diferença nos últimos 2 anos no Campeonato da Eslováquia. Jogou no Slovan Bratislava, onde foram campeões com grande margem, onde foi claramente o melhor marcador, e eu até brinco muitas das vezes que ele até jogou muitas vezes a part-time, porque o Slovan muitas das vezes estava empatado ao intervalo aos 60 minutos e queria poupar o Sporar e metia para acabar por marcar. Nós temos que perceber que todo jogador precisa desse processo de adaptação, precisa de tempo para mostrar as suas valências. O momento do Sporting, infelizmente, para o futebol português, porque eu gostava que as equipas fossem todas cada vez mais fortes para o campeonato se tornar mais competitivo, tal e qual conforme é o campeonato da Inglaterra, e por isso é que é o maior campeonato do mundo, porque as equipas, todas elas são competitivas, têm um orçamento que lhes permite ter os melhores jogadores. O Sporar fez uma mudança para o clube, para o Sporting, naquilo que é avaliado por muitos, eu não sei internamente o que não posso falar, mas por aquilo que é visível, estamos a falar de um momento muito difícil para o Sporting, com trocas constantes de jogadores, com um processo diretivo difícil, com os adeptos a não terem uma identificação muito direta ou muito forte com os adeptos, com a própria direção, com a própria equipa em si, que acaba por pagar um pouco esses problemas que vão acontecendo no dia-a-dia. E o Sporar também paga um pouco o momento da equipa, a qualidade da equipa.
porque uma coisa é o Sporar jogar numa equipa que cria imensas oportunidades, outra coisa é o Sporar estar a jogar num Sporting que neste momento é uma equipa que tem objetivos completamente diferentes e temos que ser realistas. O Sporting neste momento não se pode bater com as equipas candidatas a ser campeão, porque uma série de erros que foram acontecendo, quer individuais da parte dos jogadores, quer coletivos, quer diretivos, não sei, mas a verdade é que a classificação dita que o Sporting não está num bom momento. Agora o Sporar é claramente um jogador de uma equipa grande, é um jogador que não precisa de muitas oportunidades para finalizar. Compará-lo ao Bas Dost, eu lembro-me de ter uma entrevista em que as pessoas, uma das perguntas que me fizeram um jornalista foi se o podia comparar ao Bas Dost. Não, não podemos. Pelas características em si, o Sporar é completamente diferente. O Bas Dost é um jogador da área, um jogador que precisa, tal e qual como o Mário Jardel, precisava de muitos cruzamentos, precisava de ter essas oportunidades para fazer golo. O Sporar é um jogador diferente, é um jogador talhado para jogar até em transição muitas das vezes, mas para uma equipa se calhar mais pragmática, que precisa de perceber um pouco melhor os espaços que está a ocupar. Eu digo muitas das vezes, e uma das características implacáveis que ele tinha aqui era a capacidade de ler o espaço. Ele colocava-se sempre atrás do segundo defesa central, do lado oposto, e em diagonais curtas, aparecia na cara do guarda-redes com muita facilidade. Recordo-me que acabou por nos fazer um golo assim também na primeira volta do campeonato, por estar muito bem posicionado. E é um jogador essencialmente disso, um jogador que sabe ler o seu espaço. Agora não lhe peçam para o Sporar ser um jogador como o Bas Dost forte no jogo aéreo, porque não é. É um jogador finalizador, um jogador forte 1 contra 1, um jogador de diagonais curtas, que precisa de ter uma equipa que também esteja num bom momento para ninguém pode esperar que o Sporar chegasse ao campeonato português e fosse o melhor marcador do campeonato ou marcasse golos em todos os jogos, quando a equipa também não ajuda. Nós somos um bocadinho fruto daquilo que a equipa passa ao momento. Agora acredito que na próxima época, conhecendo melhor a realidade do Sporar e o Sporting sendo mais forte, acredito que ele possa ser um jogador de referência na equipa do Sporting e do campeonato português. Muito bem, fica aqui tudo dito sobre o Sporar. O Mr. José Alexandre Bruno, que está ligado ao Benfica, está à escola do Benfica na Ucrânia, vai estar connosco na próxima quinta-feira, de hoje a uma semana, no nosso programa de futebol de formação. Um abraço para ele e para a Ucrânia, que nos acompanha sempre. O José Alexandre Bruno pergunta-lhe, Mr. se foi difícil a adaptação da sua ideia, modelo, na Eslováquia? Foi mais difícil no primeiro ano, porque no primeiro ano cheguei num processo de transição, eu tinha vindo de Itália, cheguei em janeiro, apanhei uma equipa que estava a lutar para não descer de divisão. Nós estávamos, o Zenit estava em último lugar, juntamente com outra equipa, e muitas das vezes nós temos a nossa prioridade, a implementação da nossa ideia, do nosso modelo, mas estávamos muito preocupados com aquilo que era o aspecto do resultado. Não estávamos muito virados para aquilo que era o nosso processo nessa perspectiva. A ideia foi, cheguei com uma equipa completamente não montada por mim, não conhecia muito bem a realidade que ia encontrar aqui, apenas conhecia um jogador, que era dois jogadores na altura, que era o Kai, que jogou no Campeonato Português, e o Zezinho, que jogou também no Sporting, que foi capitão da equipa B do Sporting. Eram os únicos dois jogadores que eu conhecia. Os outros eram jogadores que eu não conhecia, e de tal forma que nós tentamos implementar essa ideia, mas é verdade que na fase inicial foi bastante difícil, porque também a minha nova realidade de chegar, ter que me adaptar a estas equipas completamente diferentes, de se adaptarem muito ao adversário, de serem muito agressivas, e no início foi um pouco mais difícil. Mas felizmente depois, entretanto, no Zenit as coisas começaram a correr muito bem. Acabamos por bater o recorde até daqui da competição, ao fazer 7 vitórias consecutivas com o último classificado na altura. Acabamos por conseguir a manutenção a 4 jornadas do fim. Estivemos a lutar até pela taça, onde chegamos às meias finais. As coisas depois acabaram por correr bastante bem. Aqui no Spartak Trnava, nós montamos uma equipa em 15 dias para jogar as competições europeias. Eu troquei o Zenit no dia 1 de junho e estávamos a treinar no dia 9, salvo erro. Portanto, tivemos ali 10 dias para montar uma equipa. Eu lembro-me que no início tinha mais ou menos 5 jogadores que acabei por ficar no plantel, porque os outros estavam a treinar a experiência e estavam a chegar os jogadores a conta-gotas, e a Liga Europa a chegar.
e nós a termos que apresentar uma equipa competitiva para a Liga Europa. E por si só a Liga Europa diz as equipas que têm mais qualidade em cada país. Foi muito difícil no início, mas eu acredito que hoje em dia a nossa marca, a marca portuguesa, está marcada no campeonato eslovaco. Uma equipa que joga bom futebol. Para muitos treinadores aqui, a equipa que melhor joga ou que melhores processos tem na Eslováquia é o Spartak Trnava, independentemente de não termos a capacidade financeira que outros têm, de ter os melhores jogadores e de optar por ter as melhores estruturas e as melhores condições ainda do que nós, e isso é sempre difícil, e ao domingo às vezes esses pequenos detalhes refletem-se em determinados detalhes. Portanto, somos claramente uma equipa diferente aqui na Eslováquia, que não nos adaptamos ao adversário, temos uma mentalidade ofensiva, uma mentalidade de querer ganhar sempre, independentemente do adversário. Esta é a mentalidade que nós, eu e o meu adjunto português, o Nuno Barbosa, tentamos implementar na equipa, porque os outros dois são eslovacos, e às vezes é um bocadinho difícil mudar um pouco mentalidades, porque ainda se olha muito para o jogo, o aspecto físico é sempre muito mais valorizado, e nós, essa mudança de metodologia, no início, só é aceite se os resultados começarem a aparecer. Felizmente têm aparecido, as coisas têm corrido bem e as pessoas têm acreditado naquilo que é o nosso processo. Mister, eu estive a olhar para o plantel do Spartak Trnava e o que salta à vista, além de ter feito o plantel rapidamente, tem mesmo muita juventude, porque estamos aqui a falar de jogadores de 18 anos, 19 anos, muitos desta faixa etária, 20, 21, 22. Pergunto se isto acabou por ser positivo, porque a ambição natural de um jovem que se quer afirmar, ou se também lhe trouxe algumas dificuldades, porque às vezes, quando temos jogadores mais tarimbados, facilita que o processo seja mais facilmente adquirido, digamos assim. Sim, essa é uma realidade. Ter jogadores muito jovens, como eu disse inicialmente, jogadores que vieram da formação, da academia do clube, alguns jogadores que vieram e que foram referenciados e que nós quisemos analisar e ver se teriam esse potencial porque o projeto aqui na Eslováquia olha-se muito para o processo de venda, não é só na Eslováquia, em todo lado, mas nestes países o processo de venda de jogadores é extremamente importante e, portanto, nós tivemos que ter aqui uma mescla de jogadores com uma média de idades mais jovens, mas com alguns jogadores com muita experiência também, e quando digo muita experiência, jogadores que já jogaram noutro patamar, que nos pudessem equilibrar um pouco a equipa e até ajudar no desenvolvimento, porque os jogadores são... é importante termos um defesa central jovem, mas se tivermos um jogador experiente ao lado, certamente a sua evolução será melhor pela experiência que o outro lhe vai passando. Temos o caso do Benfica, que fez isso há muitos anos com o Luizão, em que apareceram o Lindelof, o Ruben, o próprio Jardel numa fase inicial quando chegou. Estamos a falar de jogadores que foram crescendo com o Luizão também, não só com os treinadores, mas com o Luizão. Nós tentamos incutir um pouco isso também. Com alguns jogadores com alguma experiência e qualidade, alguns já conhecidos da nossa parte, mas olhando muito aquilo que é o potencial de venda no futuro. Nós acreditamos que, porque se formos ver, esta época é uma época alta, que é autossustentada nessa perspectiva, porque vendemos alguns jogadores, não é de conhecimento, mas nós trocamos 15 jogadores no processo de janeiro, de dezembro para janeiro, 15 jogadores, montamos uma nova equipa em que também olhamos muito a isso, a esse processo, a jogadores que às vezes estão escondidos, entre aspas, em ligas inferiores. Fomos buscar jogadores à segunda Liga da Noruega, da Suécia, que se calhar nos próprios países estavam um pouco escondidos e que nós decidimos apostar para valorizar e potenciar. E esse é um pouco aquilo também o nosso projeto, olhar para o resultado, naturalmente, porque nós vivemos de resultados, mas também temos que olhar para a sustentabilização dos clubes. Mister, uma pergunta muito interessante aqui do Álvaro Alves. Se sente que o jogo de futebol no geral está a ficar cada vez mais físico, e sim, que tipo de influência isso pode ter no jogo nos próximos anos? Um abraço para o Álvaro e obrigado pela pergunta. Eu acredito que nós cada vez olhamos para o jogo de uma forma mais tática e olhamos cada vez mais para o jogo de uma forma mais detalhada, para o detalhe. Nós cada vez olhamos cada vez mais para o pormenor. Eu, pelo menos enquanto treinador, muitas das vezes tento trabalhar as minhas equipas mais no pormenor. Eu acho que o pormenor pode fazer a diferença.
Nós antigamente não ligávamos nada, se calhar, às bolas paradas, entre aspas. Hoje em dia toda a gente trabalha com detalhe as bolas paradas, porque sabemos também que grande porcentagem dos golos são feitos de bola parada. Olhamos ao detalhe do trabalho de linhas, da coordenação de linhas, dos passos entre linhas. Portanto, estamos a falar de aspectos táticos. Agora há uma coisa que é inerente ao aspecto físico, é que cada vez mais o jogador é mais atlético, se assim quisermos falar. Estamos a falar de um jogador que cada vez é mais bem preparado, vem cada vez mais bem preparado em termos físicos para aquilo que é a exigência de um jogo com mais intensidade, porque, na minha opinião, cada vez mais o jogador que chega à alta competição, que chega ao mais alto nível, é o jogador que tem mais intensidade e é o jogador que tem uma capacidade de antecipar as coisas ou ler antes os momentos do jogo, na tomada de decisão. Portanto, eu acredito que nesse aspecto, sim, cada vez vemos jogadores mais altos, mais fortes, mais intensos, mas isso também vem muito daquilo que é o processo de formação, cada vez mais, ou não, mas eu acho que cada vez mais até os treinadores da formação estão obrigados a ganhar, porque a realidade do futebol passa muito por isto, e até porque os treinadores também, todos eles têm a ambição de chegar às equipas principais, às equipas de profissionais, e cada vez mais querem olhar para o seu trajeto como um trajeto vencedor e não formador. Eu sei porque também passei por várias experiências na formação. É verdade que quando dizemos formação temos mesmo que olhar a esse processo de formação, formar jogadores, mas o treinador também precisa da vitória para acreditar na sua mensagem e no seu processo. Bem, Mister, pegando nesta questão, eu vou pedir aqui ao André Mouta, que nos está aqui a seguir, ele faz aqui uma pergunta, mas eu pedi ao André que explicasse um bocadinho melhor o que é que pretende perguntar, ou de que parte é que está a referir, que o Mister falou, em que pergunta se é importante partilhar esta metodologia nos escalões de formação. Ele já vai, obviamente, ouvir-nos e repetir a pergunta. Pergunto-lhe eu, quando olhamos para uma equipa do Ricardo Schell, o que é que assim como treinador gosta que se identifique? O que é que, por exemplo, veja a sua equipa jogar e dizer, esta equipa é do Ricardo Schell? Bom, existem dois momentos que eu privilegio, e eu acho que cada vez mais, naquilo que são os 5 momentos do jogo, falando das organizações ofensivas, defensivas e transições, eu sei que há gente que não gosta deste tipo de nomes, mas olhando aquilo que toda a gente tem a identificação neste momento, eu gosto da minha equipa com processos ofensivos muito bem definidos, numa perspectiva de um jogo de posse, mas de uma posse objetiva. Não o típico tiki-taka de tentar chegar sempre à entrada da área com a bola controlada, com 30 toques, mas com uma posse objetiva, com uma posse de ter a capacidade de tirar sempre a bolas das zonas de pressão. E uma coisa muito importante das minhas equipas é a agressividade positiva que eu peço sempre às minhas equipas. Eu sou isso enquanto homem também, na perspectiva de quando jogava num nível baixo, é verdade, mas quando joguei também era uma das minhas características de ser um pouco agressivo no momento de perda de bola. As minhas equipas têm que ser extremamente agressivas no momento da perda de bola. Têm que ser equipas que têm que ter a capacidade de ter essa intensidade, essa capacidade física, se quiserem falar nisso, durante os 95 minutos que tenham o jogo. Uma equipa que olhe sempre para o jogo com a perspectiva de marcar golos, de chamar gente ao estádio. Porque nós vivemos disso, nós vivemos de gente no estádio, vivemos do espetáculo, e cada vez mais eu quero que as pessoas olhem para mim também nessa perspectiva, que olhem para as minhas equipas como uma equipa que joga bom futebol, que uma equipa que é extremamente agressiva no sentido positivo da recuperação rápida de bola, e eu acho que isso são os momentos que me caracterizam um pouco mais enquanto treinador. Mister, o André Mouta, e obrigado André por ter refeito a questão, agora já se percebe totalmente. Pergunta se o Mister Ricardo Schell acredita que a metodologia de treino utilizada na equipa sénior deve ser partilhada nos escalões de formação do clube e se acontece na realidade onde está inserido. Eu acho que cada vez mais as equipas têm que ter linhas orientadoras, isso sim. Agora, nós nunca podemos ser castradores naquilo que é a ideia do treinador da equipa principal. E é muito fácil perceber porquê, porque nós estamos sempre a prazo. Nós não podemos estar uma época inteira ou casos como o Alex Ferguson só aconteceu uma vez no futebol mundial. Portanto, estamos a falar os treinadores que estão sempre a prazo, alguns deles para se manterem um ano
num clube é extremamente difícil e sabemos que isso é a realidade em todos os clubes e, portanto, quando olhamos para isso, eu acho que as equipas têm que ter linhas orientadoras daquilo que é um processo de identificação do clube e da própria região. Porque nós, quando estudamos para ser treinadores, uma das coisas que nós dizemos é que o nosso modelo de jogo tem que se adaptar à região. E isto é verdade. Isto é uma pura realidade. Eu lembro-me de chegar à Itália... Eu lembro-me de chegar à Itália e uma das coisas que me diziam é... Eu posso partilhar isto, falei com o Paulo Sousa e o Paulo Sousa, a experiência que me disse foi tenta ser Tuga. E eu disse, ok, eu vou tentar ser Tuga. Mas a verdade é que foi um dos processos extremamente difíceis e acho que evolui muito em termos de enquanto treinador, o processo a minha experiência na Itália. Porque estamos a falar de uma realidade completamente diferente. E se eu fosse só Tuga, como se diz, na minha metodologia, na minha forma de pensar, é verdade que 90% da minha ideia estava lá, aquilo que eu queria. Mas eu também tenho que me adaptar muito àquilo que é as características do jogador, aquilo que é as características da região. E, portanto, nós, quando vamos, temos que conhecer muito bem para onde vamos. E o histórico do clube também, não é? Que às vezes há clubes com uma certa forma e tradição de jogar, não é? Exatamente. Foi uma das coisas que, por exemplo, eu antes de vir para aqui fiz questão de saber como era Spartak Trnava, o que era o clube em si, o que foi a história do clube, o que é que as pessoas gostavam de ver aqui nas suas equipas. E eu também, de certa forma, porque nós, quando olhamos ao nosso modelo de jogo, o nosso modelo de jogo é uma coisa que não tem fim, é uma coisa que tem parte de uma ideia, mas é uma ideia que está sempre em construção. E, portanto, nós temos que perceber que temos que nos adaptar, às vezes, a algumas coisas, sem fugir àquilo que são as nossas linhas orientadoras e àquilo que são as nossas referências. Como tal, eu acredito que também estamos a acrescentar algo mais nas equipas, até porque nós temos uma equipa B, a equipa B muitas das vezes é alimentada com os jogadores da equipa principal e, como tal, isso tem que estar patente nas equipas da formação. Nós treinamos regularmente com os jogadores sub-17, sub-18 da formação na equipa principal e, portanto, eu quero que eles, quando cheguem aqui, estejam preparados para saber o que é jogar no Spartak Trnava, o que é ter características de ser um jogador no Spartak Trnava. E, como tal, eu acredito que sim, que nós temos que ter essas linhas orientadoras em todos os clubes. Tal e qual conforme olhamos para o Ajax, que existe uma determinada pirâmide, olhamos para o Barcelona, se bem que estamos a falar em casos extremos, em que os jogadores são talhados só para aquilo, mas eu acho que as linhas orientadoras têm que ser claramente, sem falar em sistemas, sem falar em nada disso, estamos a falar em comportamentos que têm que ser levados até à equipa principal e que tem que haver essa referência. Ora bem, temos aqui mais uma pergunta do João Laíns, eu já vou à pergunta do Rui Cardoso. Ele diz que Separar chegou ao Sporting em janeiro. No verão falou-se do interesse do Futebol Clube do Porto no Greif, o guarda-redes, apesar de ser um caso diferente. Mas devem as equipas portuguesas com melhores recursos olhar mais para o campeonato eslovaco ou pelas características gerais do jogo que há pouco referiu, mais físico, os jogadores estão mais preparados para as ligas alemã, inglesa ou italiana? Essa é uma pergunta pertinente e estamos a falar também de uma realidade que acontece aqui. Muitos dos jogadores que saem daqui vão para o campeonato da Polónia, vão para o campeonato alemão, precisamente por essas referências que o João, penso eu, acabou de questionar. Acabou por questionar. Portanto, nós estamos a falar de jogadores que estão preparados para essa realidade, é verdade, mas também, muito sinceramente, existem aqui, porque cada vez mais o futebol é universal e nós olhamos aqui, nós temos aqui equipas, olhamos para o caso da nossa equipa, em que 50% da equipa são jogadores fora da Eslováquia, mas olhamos, por exemplo, para equipas como o Trenčín, uma equipa que joga muitas vezes nas competições europeias, em que arriscar-me a dizer que 95% dos jogadores são estrangeiros, muitos de origem africana, jogadores muito interessantes, jogadores que jogariam claramente no campeonato português. Estamos a falar de jogadores que existem aqui que jogariam claramente nos campeonatos portugueses. Alguns deles jogariam claramente nos clubes grandes em Portugal, mas que muitas das vezes são campeonatos que estão esquecidos. Eu, se calhar, enquanto treinador, contra mim falo que se calhar nunca olhei para o campeonato eslovaco, antes de vir para aqui, antes de perceber que existia esta realidade e, portanto, existem jogadores de bons valores. O Greif é claramente um guarda-redes, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas juntamente com o meu guarda-redes são claramente os dois melhores guarda-redes desta liga. Eu tenho amigos meus, agentes, que às vezes vêm ver os jogos portugueses, que me contactam e que me falam, e claramente é verdade que o Greif é um guarda-redes que
foi associado ao Schalke 04, foi associado ao Southampton. Estamos a falar de um guarda-redes que poderia jogar numa equipa grande portuguesa. É um jogador que é um guarda-redes com 1,97 m, um guarda-redes extremamente alto, em que, curiosamente, o ponto fraco dele é os cruzamentos. É um jogador que se defende muito nos cruzamentos, mas que dentro dos postos é fortíssimo. Com os pés, é um guarda-redes muito, muito evoluído, que tem uma capacidade técnica com os pés muito forte e que acredito que, se calhar, com uma nova realidade, com uma nova escola portuguesa, tivesse a capacidade de evolução para ser um ativo muito forte de uma equipa grande em Portugal. Muito bem, o Rui Cardoso, já aqui falamos da sua experiência marcante no Académico de Viseu e dos seus anseios em relação ao futuro nessa área. O Rui Cardoso fala aqui de outra parte da sua carreira, o Penafiel, tinha um plantel maioritariamente composto por portugueses. Pergunta ao Rui se faltou tempo e paciência às pessoas que dirigem o clube para que os processos começassem a trazer resultados. Eu não tenho problemas em falar naquilo que foi o meu passado. E falo do Penafiel como falo do Académico de Viseu. Falo das experiências positivas que passei, assim como passo pelas experiências negativas. Eu não digo que o Penafiel foi uma experiência negativa na minha carreira. Eu acho que o Penafiel foi numa altura má da minha carreira. Numa fase de início, numa fase em que a equipa não tinha recursos financeiros, éramos claramente o orçamento mais baixo do campeonato, e depois também, se calhar, se quiserem chamar o processo de sorte, no futebol eu tive um início de campeonato extremamente difícil numa equipa que não tinha experiência nenhuma. Eu recordo que fizemos uma pré-época de 8 jogos pelo Penafiel, em que perdemos apenas um jogo contra o Vitória de Guimarães. Inclusive fizemos os jogos todos contra equipas de Primeira Liga, na altura o Arouca, o Estoril, o Gil Vicente, e estamos a falar de equipas que jogavam no Campeonato Português e que nós tivemos a capacidade de ganhar. E a pré-época não vale pontos nenhuns, é verdade, mas deu-nos bons indicadores. Mas nós sabíamos que não tínhamos experiência. Nós olhávamos para a nossa equipa e tínhamos 2 jogadores que tinham experiência de Primeira Liga, em que claramente não tivemos o nosso recrutamento. E eu sinto-me, já falei isto, eu sinto-me um pouco enganado por aquilo que aconteceu no Penafiel, porque eu entrei já debilitado. Eu entrei à primeira jornada e já tinha o meu assessor na bancada atrás a ver o jogo. E antes de começar o campeonato eu já estava despedido. Isto é falando abertamente do futebol, não tenho problemas nenhuns em falar. Fiz 4 jogos apenas no Penafiel, fiz 4 jogos apenas. Em que tínhamos uma equipa de jogadores sem experiência nenhuma, uma equipa de jogadores que fomos recrutar todos à segunda liga, e todos claramente portugueses, onde falhamos as contratações todas. Fomos buscar jogadores, muitas das vezes, onde seriam as nossas, se calhar, ou não estaria nos nossos planos de ir buscar. E, portanto, eu também, esse processo, essa equipa surgiu um pouco. Eu tive um pouco azar naquilo que me aconteceu na minha carreira. Eu, 3 meses antes de ingressar no Penafiel, por ser uma pessoa honesta e de palavra, eu tive uma proposta, e foi público em todos os jornais, que eu tive para ir para o Belenenses, antes de ir o Lito Vidigal, ao qual, pela minha palavra, que dei sempre às pessoas do Académico de Viseu e pelo respeito que eles mereciam, eu mantive-me fiel e disse que ficaria até final da época. No final da época acabaria contrato e que daria prioridade a uma equipa de segunda liga em Portugal, daria ao Académico de Viseu. Mas se me surgisse uma equipa de Primeira Liga, as pessoas teriam que entender. E eu tive tudo certo para ir para o Estoril substituir o Marco Silva. Entretanto, o Marco Silva acabou por ir para o Sporting, mas apareceu o Porto também, a luta dele, e as pessoas estão a recordar-se dessa situação de certeza. E na altura, ele sai, não sai, e eu lembro-me de falar com o Marco e perguntar-lhe, mas tu vais sair ou não vais sair, por favor, diz-me, porque eu tenho as situações, eu tenho que tratar da minha vida. Tinha o Académico de Viseu a pressionar-me para assinar, a renovar contrato. E na altura o Marco estava entre a espada e a parede e disse, se calhar vou acabar por ficar no Estoril. E eu aceito o Penafiel e 2 dias depois o Marco Silva vai para o Sporting. Portanto, eu poderia ter ido saltar do Académico de Viseu para o Estoril e jogar a Liga Europa, e acabei por ir para o Penafiel, onde faço apenas 4 jogos, e ao qual as pessoas me comunicam porque eu disse sempre ao Presidente que nunca seria problema, eu iria para ser a solução. E a prova disso é que eu tinha 2 anos de contrato e o acordo que eu fiz foi para pagarem-me até ao dia que trabalhei. Hoje em dia, eu passo por Penafiel e parece que sou uma pessoa não grata ali, mas eu acho que fui sempre muito sério e muito profissional. Recebi imensas e recebo sempre imensas mensagens quando jogava contra o Penafiel, as pessoas a insultarem-me, e as pessoas não sabem, como se diz em bom português, da missa à metade. E, portanto, eu sempre fui muito aberto naquilo que passei na minha carreira, não tenho problemas nenhuns, e há uma pessoa que me merece muito respeito no Penafiel.
o presidente foi uma pessoa que me respeitou sempre. E como tal, eu sempre lhe disse a ele que não era por mim que ele iria ter problemas no futuro. E a prova disso é que seguir ao jogo do Marítimo, os jogadores queriam a minha continuidade e chegamos, porque muitas pessoas fizeram pressão para eu sair, fizeram muita pressão dentro da estrutura para eu sair, porque diziam que eu era jovem, que não estava preparado. Eu tinha 31 anos, ou 32, acabado de fazer, era o treinador mais jovem a chegar à Primeira Liga. As pessoas achavam que a idade era sinónimo de competência. Se me perguntarem hoje em dia se podia ter corrido melhor, poderia. Se me dessem mais tempo, as coisas melhoravam? Sim. Se hoje em dia as coisas seriam diferentes, claramente. A experiência fez-me aprender que já não vou cair nos mesmos erros, ou tento não cair nos mesmos erros. Eu não digo que foi um erro, mas foi uma experiência ao qual certamente no futuro, quando me convidarem para um projeto, vou ter que perceber. Projeto, eu não gosto de falar de projetos no futebol também. Em Portugal é uma palavra porque eu não sou engenheiro nem sou arquiteto e por isso eu não gosto de projetos. Eu sou treinador de futebol e, como tal, às vezes nós também temos que apresentar a obra, mas a obra não é obra de empreitadas, é obra de conhecimento e de pôr uma equipa a jogar futebol, mas também temos que ter o mínimo de condições. E nós somos sempre o elo mais fraco e vamos ser sempre, vamos pagar sempre por ser o elo mais fraco no futebol português e no futebol mundial. É o treinador sempre o primeiro a cair. Mister, vamos aproveitar aqui a pergunta da Márcia Amaro, também cumprimentos ao Manuel Tomás, ao Mister Helder Pereira, ao nosso amigo Nuno Correia, a gente também, que toda a gente deixou aqui abraços para si. Vou falar um bocadinho da sua passagem pelo Olhanense, mas também pergunto-lhe, aproveito isto, para quão importante foi para si a experiência, aquela primeira fase da sua carreira em que fazia parte de equipa técnica, não era o treinador principal, o quanto isso foi importante também para si? Foi muito importante. Uma das coisas que eu sempre disse às pessoas com quem trabalhei foi que queria ser treinador principal. É verdade que a experiência surgiu mais cedo até do que o previsto, mas sempre defini que queria ser treinador principal. Nunca escondi isso das pessoas com quem trabalhei. Significa isto que nunca passei por cima de ninguém e posso contar rapidamente aqui um caso que se passou comigo para as pessoas perceberem um pouco daquilo que são os princípios que os meus pais me passaram sempre. As pessoas que são para mim os meus ídolos, as pessoas que são a minha referência, são os meus pais. Portanto, todos os valores que eles me transmitiram, eu tento ter presente todos os dias naquilo que é a relação com as pessoas e no meu dia-a-dia. Aquilo que eu tento passar também às minhas filhas é claramente esses valores. Eu trabalhei com vários treinadores, eu comecei por trabalhar na terceira divisão, comecei a fazer algumas análises com o Norton Matos, num processo muito de formação no Salgueiros, onde fui treinador 3 anos da formação e na altura tive uma relação próxima, até porque na licenciatura de Educação Física nós tiramos a especialização de futebol e eu fiz o centro de treinos com o Norton de Matos e na altura fiz algumas análises, mas a minha primeira experiência em campo foi com o Eduardo Luiz, com o antigo campeão pelo Porto, ganhou a Liga Europa, a Liga dos Campeões, uma pessoa fantástica, com uns valores fantásticos, daquelas pessoas que eu faço questão de ser minhas amigas pela capacidade de ser tão verdadeiro e tão puro. É uma pessoa que eu estimo muito e que fui adjunto dele e, curiosamente, ele foi meu adjunto. Porque eu sou grato a quem me ajudou e é uma história curiosa que o Eduardo Luiz foi meu adjunto no Penafiel, na Primeira Liga e no Académico de Viseu. Porque sou grato às pessoas que me dão a mão e ele deu-me a mão. Entretanto, depois dessa experiência no Vila Mião, onde fomos campeões na terceira divisão, passamos para a segunda, acabei por ir para o Lourosa, na antiga segunda B, ainda era a segunda B, no Campeonato Nacional de Séniores atualmente. Fomos para o Lourosa numa fase crítica, antes do Pedro Martins ingressar na equipa, com alguns problemas financeiros do clube. Acabamos por sair porque o clube não pagava na altura, e depois foi quando voltei a trabalhar na formação no Padroense e surgiu a hipótese de trabalhar com o Jorge Costa, no Olhanense. Uma experiência fantástica, em 2 anos fantásticos, do melhor que eu tive como adjunto, foram os melhores anos da minha vida. Como adjunto foram claramente 2 anos fantásticos. O Olhanense na segunda liga, uma equipa que tinha uns jovens valores fantásticos, uma equipa que fomos vendo crescer, olhava-se para aquela que estamos com 500, 600 pessoas e acabamos com o estádio completamente cheio, onde acabamos por ser campeões também, e o Olhanense acabou por ir para a Primeira Liga, onde conseguimos a manutenção, sempre difícil numa equipa que chega pelo primeiro ano à Primeira Liga, é sempre bastante difícil de conseguir essa manutenção. Foram anos
fantásticos. O Olhanense, um clube que na altura respirava saúde financeira, nunca atrasou um dia. Eu lembro-me claramente do presidente um dia que teve um problema bancário e nós nem íamos ver à conta se o dinheiro já tinha caído. Ao dia 8 estava lá sempre. E um dia, ao dia 9, ele chega muito triste ao balneário e pediu-nos desculpa porque teve um problema bancário, mas que nesse dia iria pagar sem falta. E pagou. E pediu desculpa por ter atrasado um dia. E acho que isso também é muito sucesso e que as pessoas não valorizam. É que hoje em dia uma equipa, 50% do trabalho é feito pela direção. As condições e os salários em dia são extremamente importantes. Esse foi um dos motivos por sair de Portugal. Porque fartei-me um pouco de... Eu, enquanto treinador principal, nunca tive os salários em dia. Nunca. Portanto, desde que saí de Portugal, tive sempre os salários em dia. Isso foi um dos aspectos. E não significa que tenha dado esse passo pela questão financeira, dizer que ganhamos mais. Naturalmente que é um pouco melhor, mas não estamos a falar não somos nem o Mourinho nem o Guardiola. Diferentes proporções. Mas pela questão de um pouco de respeito pelo profissional que tem família, pelas suas contas. E, portanto, voltando atrás, o Olhanense teve sucesso muito por aquilo que era a equipa em si, que tínhamos um grupo fantástico, tínhamos jogadores incríveis, o Castro, o Ucra, o Steven Vitória, o Ventura, o Zequinha no segundo ano, um jovem que tinha aparecido na Primeira Liga na altura, já era conhecido pelo episódio do cartão, mas era um jogador que teve a primeira oportunidade na altura de e Azaldo, que foi emprestado do Rio Ave, o Djalmir, que foi pena ter aparecido na Primeira Liga tão tarde, porque era claramente um matador, um jogador que poderia ter dado outros passos, mas o futebol é mesmo assim. Tínhamos uma equipa de muita qualidade, a espinha dorsal do Sub-21 era a nossa equipa, nós metíamos sempre 7, 8 jogadores na equipa do Sub-21, e portanto éramos uma equipa que íamos sempre para todos os campos para ganhar. Recordo-me na Primeira Liga de estarmos no Sporting a perder 2-0 e acabamos por perder 2-1, a perder 3-2, desculpem, tivemos a ganhar 2-0. Empatamos no Dragão 2-2, com o Benfica empatamos também em casa 2-2 ou 3-3, salvo erro. Uma equipa que marcava sempre golos, um futebol muito positivo, à imagem daquilo que era o Jorge Costa como treinador, e que é. E, portanto, foi uma experiência muito boa. Depois veio-se a Académica, que continuei com ele, tive uma experiência, depois o Jorge acaba por sair, naqueles episódios que acabou por dizer que desistia para o futebol. Eu, na altura, queria sair, mas foi ele que me proibiu de sair da Académica, porque ele disse-me, eu estou a desistir do futebol, e veio o professor José Guilherme, as coisas não correram bem. Depois foi quando fui trabalhar com o Bruno Moura para o Santa Clara, e era aí esse ponto que eu queria chegar, de não precipitar as coisas e daquilo que é a honestidade no futebol cada vez escasseia mais. Eu lembro-me do Bruno Moura querer sair do Santa Clara numa fase final em abril, e o presidente chegar ao pé de mim e dizer-me, Ricardo, tu és o treinador até final da época, e entretanto eu quero-te propor contrato para seres o treinador da equipa principal por mais 2 anos. E na altura eu disse, eu vim com o Bruno, eu saio com o Bruno. Aquilo que eu posso fazer é a transição até vir um próximo treinador, mas você tem 1 semana para trazer um novo treinador, porque eu vou sair. E ele tentou-me demover, teve reuniões comigo, e eu tinha 2 anos de contrato e não quis. Entrei com o Bruno, fiz um jogo de transição na altura e depois acabei por sair, e as pessoas do Santa Clara foram bastante corretas comigo, independentemente das dificuldades financeiras desse ano. Acabaram por me querer manter na estrutura, até como no continente, a querer observar jogadores, a fazer um trabalho de scouting, mas eu saí do trabalho de campo e saí com o Bruno. Portanto, é aquilo que me apraz dizer, é que eu sou muito honesto no que diz respeito aos meus valores. E, portanto, depois foi quando surgiu também a hipótese de treinar o Mirandela no Campeonato Nacional de Séniores, onde comecei com uma equipa extremamente jovem, com o João Amaral nessa equipa, que agora está no Paço Ferreira, que acabou por ir para o Benfica, esteve a jogar na Polónia, o Ruca, que esteve no Tondela, agora está no Feirense, o Fábio Fortes, que estava no Arouca, pronto, uma série de jogadores de valor, mas tudo também jogadores jovens, e depois o trajeto do Académico de Viseu e por aí afora, pronto, que foi acontecendo naturalmente e que espero que aconteça de uma forma progressiva naquilo que são os projetos que vão aparecendo. Mister, vamos então agora na parte final para as perguntas que nos restam. O João Nuno sei que vou perguntar algo difícil, mas sei bem que tem boa resposta para ela. Depois de ouvir o que acabou de dizer, pergunta-lhe se há lugar para a gente honesta no futebol português. Ainda haverá, não é? Agora, obviamente, que há coisas
que ser revistas e que têm que ser faladas, como o Mister está a falar, sem pudores, porque só assim se evolui. Eu espero que sim. Eu espero que haja lugar para essas pessoas. Acredito que agora infelizmente, existe gente que não olha a meios para atropelar o outro. Isso, sejamos sinceros. Desde treinadores a jogadores, a toda a gente. Isso nós temos que ser muito diretos naquilo que dizemos. Porque nós, às vezes, se perdemos 2 jogos consecutivos, olhamos, sabemos que o Presidente já recebeu 50 chamadas de 50 agentes diferentes a propor treinadores diferentes e a fazer ver que se calhar o caminho é esse. O futebol hoje em dia também é um bocadinho essa luta selvagem que vai acontecendo. Eu acredito que possa haver espaço para as pessoas honestas e que sejam de valores acima de tudo, que tenham valores de vida. Eu espero que sim. Por isso, se não, acabam por acontecer o trajeto natural de terem que emigrar, e vemos que Portugal deve ser o treinador que exporta mais treinadores no mundo e que felizmente vão tendo e deixando a sua marca por aí fora. Olha, é exatamente uma das últimas perguntas. O Atila Coelho pergunta-lhe, há uns anos para cá, um produto rentável, digamos assim, no mercado internacional, características fazem os treinadores portugueses tão apetecíveis. E eu dou o meu aporte aqui, que acho que é aquele ADN muito particular de adaptação a qualquer contexto, não é? Esse era um dos pontos. Eu toco em 2 pontos. Um deles, claramente, é a nossa capacidade de adaptação. A nossa capacidade de relação com o outro. E depois tem a ver muito com aquilo que é a nossa metodologia. A nossa metodologia é claramente diferente dos outros. Eu sou daqueles que defende que existe espaço para todo tipo de metodologias, existe espaço para o sucesso para todos. Para aqueles que trabalham na praia, para aqueles que trabalham numa pista de atletismo e para aqueles que trabalham o aspecto tático. Mas eu acho que também, e cada vez mais, o aspecto relacional, o aspecto humano, pode fazer a diferença e faz a diferença, de certeza. Hoje em dia, os treinadores não olham só a metodologia. Hoje em dia, o jogador, ou o treinador, desculpem, cada vez mais procura saber mais sobre o ser humano, saber mais sobre psicologia, tem a capacidade de ter pessoas na sua equipa técnica e a preocupação também de trabalhar com um dos temas que já se falou aqui, com psicólogos, com mental coaches, porque querem evoluir mais e querem compreender melhor o outro. E eu acho que isso é uma das valências cada vez mais. O ter jogadores de diferentes nacionalidades são realidades que hoje em dia é cada vez mais normal, e como tal nós temos que ter essa capacidade de adaptação. Os últimos 3 anos para mim, os últimos 3 projetos para mim têm sido fantásticos nisso. Estive numa equipa em Itália onde tinha 15 nacionalidades diferentes. 15 nacionalidades diferentes. O ano passado no Zenit é precisamente a mesma coisa, onde tinha jogadores de toda a parte do mundo, e este ano aqui, onde é menos, mas onde temos à volta de 8, 9 nacionalidades diferentes também. Portanto, hoje em dia, esse aspecto relacional de adaptação é claramente essencial para sermos bem-sucedidos por esse mundo fora. Ora, muito bem, para terminarmos, vê qualidade e potencial no seu jogador Antony para jogar na Primeira Liga em Portugal? Isto é uma pergunta de Nuno Barroca, e também há aqui uma pergunta que tem a ver com o seu brasileiro Rafael Tavares. O David Nogueira se pergunta se concorda que ele jogava fácil em Portugal. Portanto, 2 jogadores seus, 2 perguntas diferentes. Vê neles qualidade para jogar na nossa Primeira Liga, vamos dizer assim. Para já fico extremamente contente por 2 pessoas diferentes falarem, 2 jogadores diferentes, é sinal que acompanham também a nossa equipa. Isso é extremamente importante para mim. Estamos a falar de 2 jogadores jovens. Estamos a falar de um jogador, o Antony, situando, é um jogador que veio da 2ª divisão da Noruega, internacional, sub-23 pela Nigéria. Um jogador que é bastante rápido e bastante forte nos duelos, que tem que melhorar o processo de trabalho de passe. Mas é um jogador com muito potencial, até porque a sua capacidade de desarme no 1 contra 1 na posição que ocupa de defesa central é um jogador, e a velocidade na capacidade de fazer coberturas, é um jogador a ter em conta para o futuro. São jogadores que estão a ser referenciados por algumas equipas também. Portanto, espero que não seja só em Portugal, porque também existem muitas equipas já a sondarem o jogador, mas é um jogador que apenas fez 4 jogos por nós esta temporada, porque chegou agora no mercado de janeiro. O Rafa, o Tavares, é um jogador que o ano passado fez 300 minutos na equipa principal apenas. Tinha 300 minutos quando chegamos aqui. Desde que eu cheguei à equipa, assumiu um papel preponderante e jogou em todos.
90% dos jogos fez-los a titular. Perdeu um pouco agora nestes últimos 2 jogos, não contra o Dunajská, que jogou a titular, mas nos outros 2 anteriores tinha ficado no banco de suplentes, mas até mais por motivos físicos, por alguns problemas que teve, mas tem jogado sempre como titular. É um jogador que tem uma capacidade e uma progressão bastante grande. Estamos a falar de um jovem de 19 anos, bastante rápido, um jogador que pode desempenhar a função de ponta de lança, porque tem uma capacidade também bastante forte de impulsão, remate fácil, mas é um jogador claramente que cria os seus desequilíbrios pela velocidade e jogando mais numa linha. Noto uma grande diferença dele do início da temporada para agora, um jogador completamente diferente, um jogador que eu acredito também que poderia jogar numa Primeira Liga em Portugal. Neste momento, numa fase de transição, acredito que poderia jogar numa equipa de meio da tabela de uma forma segura, com boas prestações. Acredito que sim. Mister, faz hoje um ano, estávamos juntos no Algarve, no Fórum do Treinador, damos lá um abraço, ainda falamos um bocadinho, e exatamente faz hoje um ano, e portanto passado um ano estamos aqui nesta situação de quarentena, mas felizmente os dois bem de saúde e as nossas famílias, e é o desejo que eu tenho para si primeiro e para a sua família, que corra tudo bem nesta altura bastante difícil e que continue esse excelente trabalho que está aí a realizar, com muita pena minha que não seja dentro do futebol português, porque o futebol português precisa de mais gente como o Mister Ricardo Chão, com urgência, mas quem sabe não acontecerá num futuro próximo, e quanto mais vezes o ouvirem falar, acho que mais fácil será perceber a falta que nos faz, e muito obrigado por ter estado aqui comigo nesta quarentena da bola. Muito obrigado eu pelo convite, e deixem-me só também dar uma mensagem final neste período difícil de repetir aquilo que toda a gente diz de ficar em casa, sermos responsáveis, pensar um pouco mais no outro, pensar um pouco mais naquilo que são os nossos filhos, pensar um pouco mais no próximo, nos nossos pais, que podem sofrer danos, porque sabemos que os riscos são maiores, pensar um pouco mais no outro, porque este é um período de reflexão e é importante que pensemos um pouco mais no outro, deixarmos de ser um pouco tão egoístas, e fazer essa introspeção por este momento. E uma palavra de agradecimento a todos aqueles que não deixam parar o país, aqueles que cuidam de nós, enfermeiros, médicos e auxiliares, que têm desempenhado um trabalho árduo, que deixam as suas famílias e põem as suas famílias em risco. A minha esposa faz isso, deixa as filhas com os avós e vai combater esse risco. Portanto, uma boa sorte para todos, porque eles competentes são, profissionais são, e sei que estamos bem entregues. E também deixar às pessoas que trabalham nos supermercados, que não nos deixam faltar os bens essenciais, farmácias, e aos camionistas também, porque não deixam parar às vezes são esquecidos esse tipo de pessoas, mas que não deixam parar o país e que são tão importantes também nesta fase tão difícil. Cuidem-se, tratem do vosso do próximo, e esperemos que nos possamos encontrar dentro de um estádio a aplaudir aquilo que de melhor tem este desporto, que são os golos, e ver as nossas equipas e saudar os nossos jogadores e os nossos treinadores. Muito bem, um abraço a todos que nos seguiram. Felizmente, mais uma vez, foram muitos. Protejam-se, fiquem em casa. Como o Mister disse, cuidem de vocês para poderem cuidar dos outros também. Vou repetir o que já disse aqui muitas vezes: para serem bons em agricultura, não plantem urtigas, plantem a positividade, sejam positivos, incluindo no futebol, no jogo. Estamos aqui a tentar dar esse contributo e a mostrar que se pode falar todos os dias de futebol sem ser para destruir o futebol. Mister, um grande abraço, foi um prazer. Um abraço. Obrigado a todos. Muito obrigado.